nessas aulas remotas. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa perspectiva de como compreender o espaço público e a esfera pública em termos do que Dewey chama, ou do que nós estamos inseridos nos nossos estudos da filosofia pragmática. A esfera pública, como nós vimos, ela é um espaço de disputa, e nesse espaço de disputa nós também temos jogos emocionais. E facilmente, numa sociedade, nós criamos teorias ou hipóteses fantasiosas de explicação dos eventos e dos acontecimentos. Comumente, nós podemos chamar de teorias de conspiração. Ou jogos de paixões, em que as pessoas disputam espaços públicos ligado muito a questões emocionais. O que nós vamos discutir aqui em filosofia é que esse espaço público precisa, o que a filosofia chama de uso público da razão. Dewey vai usar a expressão aqui, que a partir das coisas que acontecem, a partir dos atos, dos eventos que acontecem na sociedade, nós formulamos hipóteses para explicar o que está acontecendo. Esses atos precisam, por um lado, serem observados. Essa observação sempre é guiada por desejos, por afetos. Então, nós observamos já por via dos desejos, dos sentimentos, e nós precisamos usar o que diz a inteligência, a capacidade de organizar aqueles eventos observados para que nós possamos dar uma coordenação. Então, nós temos os objetos, os eventos que nós vamos observar e tentamos, com o nosso pensamento, compreender e formular hipóteses. Essas hipóteses racionais ou razoavelmente racionais se fazem sobre aquilo que também tem um viés emocional. E essas causas hipotéticas, elas concluem, entre aspas, elas condicionam certas consequências. Então, quando eu me comporto, as coisas acontecem na sociedade, eu analiso elas e me comporto, eu espero uma certa consequência. Daí nós vamos ao segundo ponto aqui na nossa apostila. Os fatos humanos, eles nunca são só objetivos. Eles sempre são também ligados com emoções. Mas isso, para Dewey, não implica que eles não sejam objetivos. Eu preciso analisar objetivamente o que aconteceu. Isso é bastante difícil numa época de fake news, porque muitas das informações que nós temos, às vezes, não conferem. Dessas coisas que nós observamos, algumas coisas na sociedade nós temos condições de perceber as consequências. E outras coisas, como está na esfera pública, nós não conseguimos ter as consequências. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora em termos de pandemia, tem muitas coisas que estão acontecendo agora que nós não temos condições de saber as consequências. Alguma parte delas nós temos capacidade de analisar. Perceber a realidade exige de nós um certo esforço. Esse esforço intelectual de usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar para compreender, inclusive compreender aquilo que nós estamos sentindo. Por que é importante nós tentar entender isso, e isso exige esforço? Para nós controlarmos algum tipo de ação. Nós não controlamos a sociedade de forma geral, mas nós controlamos algumas ações que nós podemos fazer em termos de sociedade. Nós controlamos, detalhe, nós controlamos o que nós fizemos.
mas nós não conseguimos controlar o efeito que isso tem na sociedade. Então, nós conseguimos participar, controlar o que nós fizemos, mas quando isso está em esfera pública, eu não tenho como controlar toda a consequência. Numa ação social, nós temos dois tipos de consequências. A consequência privada são aquelas consequências que eu estou conversando com uma outra pessoa e diz respeito a mim e a outra pessoa. Mas isso também é uma ação social. Mas também nós temos consequências que elas fogem do controle das pessoas envolvidas. Esse tipo de consequência é as consequências públicas. Normalmente, pessoas que ocupam lugares no Estado, suas ações reverberam para além daquilo que daquelas pessoas que estão imediatamente envolvidas. Então, isso é o que caracteriza uma ação como sendo pública. Por exemplo, nós estamos tendo uma aula aqui, essa aula está sendo gravada com alguns alunos que estão participando aqui do outro lado, efetivamente, mas como ela vai ser disposta no canal, ou vai ser disposta na plataforma do Classroom, alunos ou colegas nossos vão assistir a aula que não estão diretamente envolvidos aqui. Então, ela é uma aula pública. Né? Então, ela foge ao controle das pessoas diretamente envolvidas. E tem um detalhe, ela ainda trata das mídias digitais que ainda alteram mais o nosso espaço público. Eu estou, na real, conversando com o computador aqui. Eu sei que tem alunos do outro lado, alguns estão ouvindo, mais atentos, outros não, mas estamos mediados por tecnologia, o que tem produzido também uma alteração significativa na nossa forma de nos relacionar. Ok? Na aula de hoje nós vimos um pouco sobre a diferença da ação pública e de uma ação privada e as consequências que isso tem na forma de nós compreendermos a realidade. Espero que tenha sido útil essa nossa aula, que ajude a nos relacionarmos nessa época de pandemia e de aulas remotas,